Graça e paz, amados. É um grande privilégio estar aqui. Obrigado, pastor Rafael, nosso querido irmão Gabriel, e obrigado a cada irmão que nos recebeu hoje aqui. É uma grande alegria estar com vocês, junto com a nossa igreja local, podendo servir aos irmãos nessa noite. Eu gostaria de, antes de mais nada, orar com vocês, pedindo para que Deus realmente fale aos nossos corações. Eu sei que o irmão já exaltou o Senhor, você já louvou a Deus, a presença de Deus já está entre nós, isso é maravilhoso, mas eu acredito que esse momento, que é o momento em que nós estaremos indo no braseiro da palavra de Deus, ele é muito especial. Então vamos orar, irmãos, vamos orar pedindo para que Deus fale conosco, para que Ele realmente ministre uma palavra da parte dEle aos nossos corações. Te convido a fechar os olhos, curvar a cabeça e orar comigo. Querido Deus, obrigado por essa noite, nesse culto de férias dos jovens, dessa igreja tão querida, papai, a igreja presbiteriana aqui em Ferraz, de Vasconcelos. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos. Obrigado, meu Deus, por mais esse corpo local. Obrigado, meu Pai, obrigado. Te agradecemos de todo o nosso coração por estarmos aqui, por estarmos te louvando, te bendizendo, te adorando. E agora, Senhor, eu, juntamente com a tua igreja, queremos pedir, fala aos nossos corações. Derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, que de mim que fala e o teu povo que ouve, que realmente possamos ser ministrados pelo Senhor, sabendo que sem ti nós nada somos, nós nada fazemos, nós nada realizamos, mas contigo, meu Pai, nós podemos fazer muitas coisas. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja local, pastor Rafael, nosso querido irmão Gabriel, cada membro desse aprisco. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. É no nome de Jesus que eu te agradeço, te glorifico e peço, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Reis, segundo livro de Reis. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma porção que está aqui tanto em Reis quanto também no profeta Isaías. Eu venho pregando sobre um tema, e esse tema tem sacudido a minha vida. E quando o pastor me convidou para estar aqui com vocês, fiquei muito feliz pela oportunidade. E de lá para cá, venho ruminando sobre um assunto, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é sobre a vida do rei Ezequias e do profeta Isaías. O título da minha mensagem hoje é Os privilégios de sermos servos de Deus. O privilégio de sermos servos do Senhor. Existem, pelo menos, eu diria, dois tipos de pessoas na igreja que circulam entre nós. Aquele irmão que tem o cristianismo como algo comum, ele cresceu dentro da igreja, passou pela profissão de fé, foi batizado, vem à igreja semanalmente, é um cristão. Os valores de Cristo estão sobre ele. Mas a igreja é mais uma religião. Ele faz parte da igreja, a igreja faz parte dele. Ele apresenta os seus filhos, faz os seus batismos. Ele considera as datas mais importantes. Mas ele vê a igreja e o reino como algo comum, algo comum. Porque, afinal de contas, ele recebeu uma vocação fora da igreja. Porque vocês sabem que nem todos seremos pastores.
Nem todos seremos missionários, nem todos seremos levitas. Então, afinal de contas, o talento e o dom que Deus deu para esse irmão ou para esse jovem é fora daqui. É ser um executivo, um advogado, um engenheiro, ou quem sabe uma mãe do lar, aquela mãezona, matriarca. Então, na igreja, ela é piedosa, mas é uma vida mais comum. E existem aqueles outros que, eu diria, eles não se satisfazem com algo, eu diria, simplesmente comum. Eles falam assim, não, eu quero mais, eu preciso de mais, eu anseio por mais, eu quero realmente mergulhar em algo a mais na minha vida. Indiferente se eu sou, quem sabe, como John Bunyan, um latoeiro, um ferreiro. Ele era um ferreiro, mas um dia Bunyan, o escritor do Peregrino, ele falou, não, eu preciso fazer algo mais para Deus, eu preciso realizar algo mais notável. As pessoas estão perdidas, elas estão sem sentido, como eu estava, e eu preciso falar de Deus. E aí nasce essa obra linda que conhecemos, o livro Peregrino, a Peregrina e tantas outras obras. Bunyan escreveu dezenas de livros. Ele era um ferreiro, um latoeiro, mexia com latão. Ele não tinha formação acadêmica pastoral, mas a palavra de Deus sacudiu a vida dele. Então eu diria que na igreja a gente tem pelo menos esses dois tipos de pessoas. Aqueles que eu diria que são normais e comuns, não tem nada de errado disso, nada de errado. Mas aqueles que eu diria, eles falam, não, eu preciso de algo a mais. Porque geralmente nós temos uma ideia que eu preciso de algo a mais se eu for um pastor, se eu for um missionário, mas se eu for um advogado, não. Eu quero te dizer que eu ouso e afirmo, não é assim, não é assim. Podem ver que na história do povo de Deus, Deus fez coisas extraordinárias com pessoas na sociedade. E por meio da sociedade o reino de Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. Vou dar um exemplo apenas, Daniel, o nobre da corte que foi levado cativo para a Babilônia. E lá aprendeu com os sábios da Babilônia o que era ser uma pessoa instruída, tanto na ciência babilônica como servir ali na corte de Nabucodonosor. Mas ele não era comum, ele era especial. Então hoje, nesse tema que eu quero trabalhar com vocês, que é os privilégios de sermos servos de Deus, eu quero te desafiar a pensar sobre isso. Porque realmente, irmão, ser um servo de Deus é um grande e tremendo privilégio. Não é algo comum. A sua oração que você faz na casa do Pai não é comum. A palavra de Deus que você segura nas mãos, ela não é comum. A igreja que você pertence e eu não são comum. Não, nós oramos ao Eterno. O Eterno escuta as nossas orações. A palavra que seguramos nas mãos, ela veio do Espírito Santo de Deus para nós. E a igreja na terra, ela é o corpo de Cristo na terra. Nós não temos uma vida comum. Nós somos diferentes, somos especiais. Eu sei que muitas vezes no dia a dia, na monotonia do dia a dia, até mesmo nos problemas da igreja, porque talvez você esteja dizendo, mas pastor, na igreja tem muito problema. E é verdade, irmãos, na igreja tem pessoas como eu e você, como os nossos parentes, como os nossos vizinhos, e somos fracos e limitados, e por isso nós acabamos ficando aqui apenas olhando nos problemas, nas mesmices, e não nos apercebemos de que somos diferentes e temos algo muito especial que não é mérito nosso, não é mérito nosso. A graça de Deus nos atingiu, um dia Deus tocou nos nossos olhos, os nossos corações foram abertos, e então não é mérito nosso, não é mérito dos ministros, não é mérito daqueles que têm dons, não é mérito, porque tudo vem de Deus para nós, amém, igreja? Então eu quero hoje falar, porque existem esses dois tipos de pessoas, eu quero derramar uma centelha, um lampejo de graça para te fazer enxergar que ser cristão
é algo magnífico, é algo esplêndido, é algo especial e, sobretudo, um grande privilégio. Um grande privilégio. Você poder, irmão, receber uma oração do seu pastor, poder ter um pastor que cuida da sua alma, uma igreja que te cobre, te protege. Oh, meu irmão, isso é muito especial, muito especial. Talvez você não tenha notado isso porque você tem vivido uma boa vida, uma vida de vento em polpa, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Mas uma hora, meu irmão, você que está na flor da idade, ou quem sabe nas conquistas, eu vou dizer, você vai envelhecer. Você vai envelhecer. Ou quem sabe vai vir uma dor na sua família. E eu tenho certeza que nessa hora a igreja vai ser o seu arrimo, a sua fé vai ser a sua esperança, Deus vai ser o seu tudo, e você vai pôr em prática tantas coisas que você achou que nunca seriam tão valiosas, mas nessa hora você vai falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque ser teu servo é maravilhoso, ser tua serva é especial, ser alguém que pertence a um corpo de Cristo é algo inenarrável. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero usar esses dois homens de Deus, porque realmente quando eu recebi esse convite, Deus imprimiu esse título no meu coração. Como eu disse, eu venho pregando sobre os profetas. Ontem eu tive o privilégio de pregar a minha 13ª mensagem sobre esse tema. Querendo Deus, semana que vem pregarei minha 14ª mensagem sobre os profetas. E só para eu dar uma tese de algo que tem marcado o meu coração. Temos estudado os livros dos reis, crônicas, e ali o Espírito Santo me ensinou algo maravilhoso, que eu quero deixar aqui para vocês como uma tese, que é a tese da nossa vida. Os grandes líderes de Israel, do Reino Unido, do Reino dividido, tribo do norte e tribo do sul, não foram os reis, não foram os monarcas, não foram os príncipes. Os grandes líderes na história do povo de Deus foram os profetas. Os profetas. No meio da monarquia, Deus já estava usando profetas, como era Samuel, para ungir os primeiros monarcas. Mas logo, depois de algum tempo, depois que o reino se divide, em que o povo de Deus entra na mesmice e começa a se desviar, principalmente a tribo do norte, Deus levanta uma escola. Qual é a escola que Deus levanta? É a escola dos profetas. E essa escola fez com que a tribo do norte fosse sacudida e a tribo do sul. E nós vemos que eles foram tão marcantes que até o Novo Testamento começa com um grande profeta, que é João Batista. E podem ver que Jesus também tinha um ofício especial, que era de ser profeta. Jesus, diferente de todos os demais, era sumo sacerdote, rei e profeta. Mas os apóstolos, sobretudo, também foram o quê? Profetas. E olha, irmãos, eu posso dizer que na história da humanidade, ninguém marcou a história da humanidade como os profetas. Você segura nas mãos a profecia sagrada. A igreja é edificada pela profecia de Deus. Nós somos alimentados pelas mensagens do Altíssimo. Nada nem ninguém se compara com a palavra de Deus, que é a grande profecia. Quando nós lembramos na história da igreja o que Calvino fez, o que Lutero fez, o que eles foram? Chamamos Lutero de reformador, chamamos Calvino de um grande teólogo. Não, eles foram profetas. Eles foram profetas. O que Lutero fez? Se não traduzir a palavra de Deus, a grande profecia, para a língua corrente. E o que Calvino fez? Se não estruturar essa palavra no coração e na igreja corrente daqueles dias. E hoje, quem são os profetas, meus irmãos? São os pastores, são aqueles que alimentam suas almas, são aqueles que ensinam as verdades de Deus. Então, meus irmãos, guardem isso. Os grandes líderes na história da humanidade não são apenas reis, monarcas, presidentes, senadores, primeiros ministros, são os profetas de Deus que cuidam e guiam da nossa alma. E eu quero que você reflita um pouco comigo sobre esses dois personagens. E eu quero falar aqui sobre eles. E eu quero ler rapidamente aqui com vocês. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20, do versículo 1 em diante. Quero meditar
eu tenho 2 pontos apenas para trabalhar com os irmãos nessa noite. Aqui diz, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Essa é uma história muito linda. Quem foi o rei Ezequias, irmãos? Dando um breve resumo sobre ele e sobre a sua obra. Ezequias foi um rei notável. Foi um rei notável. Não foi um rei comum, foi um rei notável. Volte um pouquinho comigo no capítulo de número 18, no versículo de número 5. 18:5. Olha só o que diz. Olha só o que diz. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Vou ler de novo o versículo de número 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Quem é que está dizendo isso? O próprio Deus. É um elogio do Altíssimo a um rei, a um monarca. Pense, você receber um elogio de Deus. Meu filho, eu estou feliz com a tua vida. Ah, meu irmão, a gente ganhou o dia. Minha serva, eu estou feliz com o que você tem feito. Pelo amor de Deus, eu acho que muitos de nós não ficaríamos sem dormir dias, embebedecidos na alegria de poder saber que a gente está dando orgulho a Deus. Agora pense você, Deus te dar uma palavra assim, que não houve ninguém como Ele. Ele fez o que ninguém fez, e Ele caminhou como ninguém caminhou. Ele era especial ou não? Era. Mas por quê? Porque Ele simplesmente foi escolhido, ou será que Ele também se lançou sobre Deus? Todos nós que fomos agraciados por Deus somos eleitos do Senhor, mas vocês sabem muito bem que há promessas condicionais e promessas incondicionais. Aqui, a vida de um monarca dependia também do monarca, porque sendo um monarca de Deus, ele nada mais, nada menos, ele precisava o quê? Ele precisava também ser fiel a Deus, porque era um presente ser rei, pertencer a uma linhagem real, era um presente ser um sacerdote, participar de uma família de sacerdotes ou de levitas. No entanto, eles tinham que fazer a sua lição de casa. E esse é o grande problema da nossa vida. Mas o rei Ezequias, ele fez uma lição de casa muito linda. Uma lição de casa tão linda que Deus disse para ele: você é especial. Você é alguém especial, como acabamos de ler. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Alguma coisa ele fez tão grande quanto Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, chegou o dia da adversidade. E o dia da adversidade para ele foi muito difícil. Por quê? Porque agora veio o grande amigo dele, o profeta Isaías, que era um profeta também da corte. Olha que coisa linda, irmãos. No Velho Testamento, há profetas que vivem na escola, que passam privações, que são humilhados, açoitados, como Elias, como Eliseu, como Micaías, como Geu e tantos outros. Mas Deus também levanta alguns profetas na corte, como foi Natã nos dias de Davi, como foi agora aqui Isaías, como foi também o próprio Jeremias,
Alguns profetas foram separados de uma forma diferente. Agora, não era o fato dele ser da corte que ele se perdia com os prazeres da corte, porque, afinal de contas, na corte tudo pode, não. Eles amavam a Deus, eles eram fiéis a Deus. Então, o rei Ezequias, ele tem essa dificuldade porque ele fica doente, e aí vem o grande profeta e diz: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E aí o que ele faz, irmãos? Versículo 3 novamente do capítulo 20. Versículo de número 2, aliás. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Capítulo 20, versículo 3 agora. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Queria gastar um minuto agora aqui. Esse rei fez coisas que ninguém tinha feito. E agora, olhando um pouco para a sua história e ouvindo uma mensagem do grande profeta dos seus dias, porque, irmãos, o profeta Isaías foi um figurão na corte. Ele contemplou o trono de Deus. Ele começou a profetizar em um reino e profetizou durante várias linhagens reais. E ele foi profetizando, então ele era uma pessoa muito valorizada, muito respeitada. E chega para o rei piedoso, chega o grande profeta. Enquanto o rei estava doente, e agora a mensagem não foi: filho, você vai prosperar, filho, você vai enriquecer, filho, não, foi: prepara a tua casa, porque você vai partir. E o que ele fez? Ele fez o que a gente faz o tempo todo, que deve fazer sempre, que é orar. E uma pessoa, nos seus sentidos normais, quando sabe de uma informação trágica como essa, não dá risada. Porque se uma pessoa der risada é porque prova que ele está doente mentalmente. No momento de uma doença como essa, ou de uma mensagem como essa, você chora. Porque afinal de contas, o choro para o cristão não é o terror. O choro para o cristão é uma bênção também. Chorar aos pés do Senhor é uma graça. E foi isso que ele fez. Ele vira para a parede. Eu fico imaginando essa cena. O rei doente. Vem o mensageiro e diz: ó rei, o profeta tem uma mensagem para o Senhor. O profeta Isaías. E o rei diz: pode entrar. E o rei está doente. E o rei está enfermo. E o que você espera numa hora como essa, irmão? Você espera: a minha cura chegou. A minha vitória veio. O Senhor está contemplando o servo que é fiel, que busca a Deus, que põe a palavra de Deus em primeiro lugar, que ensina a palavra de Deus para o povo, que vê Deus agindo por meio do rei e no reino. E de repente, o profeta saúda o rei e diz uma palavra como essa: prepara a tua casa, porque você vai partir. Eu fico imaginando essa cena tão dramática, tão dolorosa, mas nesse rei, como eu tinha dito, esse rei tinha feito coisas que nunca ninguém tinha feito. Ele era especial. Lembra que no início, na minha introdução, eu disse que existem pessoas comuns, mas existem pessoas que não são comuns, elas querem algo a mais, uma fé mais profunda, mais sentidos. Agora aqui, mais uma vez, ele exercitou essa fé poderosa. Essa fé que acompanhava ele nos momentos bons, das vitórias e nos momentos ruins. Ele então vira para a parede. Eu imagino que ele olha para o profeta, meio boquiaberto. O texto não diz, irmãos, mas me permita que é o momento, porque não foi um momento seco, frio, foi um momento forte. O profeta fala, ele entende que é Deus. Ele vira para a parede, ele já começa a chorar. Aquele choro de angústia, de dor. Mas lembra que eu te disse, meu irmão, que ser um servo de Deus é um grande privilégio. Então, meu irmão, a sua oração nos momentos de alegria é um privilégio, e a sua oração nos momentos de dor também será um grande privilégio. E ele ora, e eu fico imaginando o profeta vendo ele chorar ali, abrir a boca. Porque uma coisa é ver uma mulher chorar, uma coisa é ver uma criança chorar, e uma coisa é ver um nobre chorar, o rei chorar. E ele chora: ó Senhor,
Teu servo tem caminhado em integridade, em fidelidade, em devoção sincera. Tenho feito tudo o que tu aprovas. E chora. E aí eu vejo o profeta dando passos para trás, saindo. E o rei continua o seu choro e o seu soluço. Lembra que eu disse que ele tinha feito coisas especiais? Lembra que eu disse? Pois é, versículo 4. Por gentileza, vamos ler. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, aleluias, e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Aleluias! Deus seja louvado! Agora olha só, meus irmãos, eu sei que esse texto é pretexto para falsos profetas, porque falsos profetas e meninices acontecem o tempo todo. Isso nos cansa, isso nos enfada. Eu sou de uma igreja batista avivada, tenho uma criação avivada, mas sou um reformado na minha teologia. Mas eu sou meio revoltado com meninices. Eu acredito que Deus usa os seus servos, que Deus faz coisas maravilhosas, que Deus fala com você, que Deus ouve a nossa oração, que Deus faz milagres. Eu acredito, mas eu não fico nesses misticismos bobos, porque esse é um texto que é pretexto para falso profeta. É que nem eu gosto de contar na nossa igreja a história de uma irmã que era profetisa de um lugar, que viu uma moça grávida, como é o caso da nossa querida irmã Aline e do nosso irmão Rick, que eles estão grávidos, e aí vem para ela e diz: eis minha serva que eu te digo, o fruto do seu ventre será varoa, mas se duvidares, será um varão. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Isso não é profecia, isso é profetada, isso é palhaçada em nome do Senhor. Porque aqui, irmãos, parece uma bobeira a leitura desse texto, não é? Por quê? Porque o profeta diz que você vai morrer. Aí ele está indo embora. Lembra que eu disse? Na minha encenação, na minha imaginação, ele dá passos para trás, sai e fica ouvindo o choro do rei no corredor. E aí ele sai do corredor, desce as escadas, quem sabe, e vai para o pátio, e é a voz do rei, e o choro do rei ecoando. Irmãos, o rei está chorando, ninguém faz festas, os empregados baixam a cabeça, o rei está chorando, o rei não está fazendo festas. E aí ele está escutando, porque podem ver no versículo 4, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, ou seja, agora o profeta está indo embora. Eu quero acreditar que doído, triste, de entregar uma mensagem assim a um rei piedoso. Se fosse a Acabe, a Jezabel, seria um prazer. Prepara, porque você vai partir, já é tarde, Acabe, já é tarde, Jezabel. Mas não, era um rei piedoso, era um temente a Deus. Ora, ele era um profeta da corte, já tinha visto vários reis, agora tem um rei piedoso, porque tinham reis da tribo de Judá meio desviados também, mas um rei piedoso, Deus dá uma palavra dessa. Mas o profeta fala o que Deus põe nos lábios e segue a palavra de Deus como Deus quer. E aqui, irmãos, ele fez isso e estava indo embora, mas Deus ouviu também o profeta Isaías. E ele, enquanto ele estava ali, saindo do pátio, veio a palavra do Senhor: volta agora e diga para o meu servo, eu estou escutando a oração dele, eu estou ouvindo e vou acrescentar, ou seja, ele vai partir, mas eu vou dar 15 anos. Meus irmãos, a vida dele já era extraordinária, ele já alegrava a Deus de forma extraordinária, agora Deus dá mais 15 anos. Como você acha que foram esses últimos 15 anos? Foi muito mais extraordinário. O que eu quero dizer aqui com a vida de Ezequias, para eu ir para Isaías: meu irmão, espere coisas extraordinárias de Deus, creia em coisas extraordinárias na sua vida, olhe o reino de Deus com esperança, olhe você no reino, na vida com esperança. Deus te separou para que você seja sal e luz,
pense em coisas extraordinárias para a glória de Deus, porque na hora certa, segundo os desígnios de Deus, nós veremos isso acontecer. Foi assim com o rei Ezequias, será assim com a nossa vida. Ele fez coisas que Deus se alegrou, ele fez coisas que ninguém fez, e agora Deus vai fazer algo na vida dele, que nunca tinha feito, porque como eu disse há pouco, um falso profeta pode usar esse texto fora de contexto, para servir só de pretexto e para dizer que ora Deus fala uma coisa e ora Deus fala outra. O que acontece, meus irmãos? Versículo de número 7. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Deduzimos que a doença era muito grande, e ele aqui estava pedindo um sinal, porque Deus falou que eu ia morrer, agora fala que eu estou curado. Que negócio é esse? É a profetisa lá meia tigela, eis minha serva, é homem, se não duvidares é mulher, qualquer um acerta, sempre vai ser óbvio assim. Então esse rei era tão piedoso e tão profundo que ele fala: qual é o sinal? Porque Deus quando faz as coisas, Ele faz cabelo, barba, bigode, unha, faz tudo. Deus não faz as coisas pela metade, a gente faz pela metade. Deus não, Deus faz tudo perfeito. E a perfeição de Deus é extraordinária. E aí Ele faz essa pergunta. E aí Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor, versículo 9, vai cumprir o que prometeu é esse: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadarias? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Havia uma escadaria ali, próximo, que as pessoas viam o horário do dia, as horas do dia. Ora, irmãos, o relógio ele tem uma rotação, seja o relógio pelo sol ou o nosso relógio, a direção é única. Então, ele pede um sinal, e o profeta diz: o que você prefere? Seria mais ou menos assim: filho, eu estou te curando, Deus está te curando, e Deus está mostrando que Ele é extraordinário. E agora, o que você prefere como sinal de que sou eu que estou dizendo, porque os meus profetas não são falsos profetas, eles falam a profecia e não voltam atrás. Eles pregam a profecia e eles se satisfazem com a profecia. Eles creem na profecia e não interpretam a profecia ao seu bel prazer. Amém, igreja? Quantos são hoje os falsos profetas que estão reinterpretando as Escrituras, a grande profecia de Deus? Nós não precisamos, porque, como disse sabiamente o reverendo Hernandes Dias Lopes, a palavra de Deus ela não é antiga, ela também não é nova, ela é eterna. Ela serviu para o rei Ezequias, serviu para o profeta Isaías, serviu para os apóstolos, para a igreja primitiva, serviu para a igreja nesses 2000 anos e servirá para todos os filhos de Deus até a volta de Jesus. Ela é eterna, ela não precisa da nossa ajuda. Aliás, basta a gente crer no que ela diz. E aqui, irmãos, estamos diante de um texto que é um milagre. É um milagre, eu acredito nisso que está aqui. Em outras palavras aqui, o cosmo deu ré. Não me pergunte como isso aconteceu, mas foi isso que aconteceu. Nós sabemos que o nosso sistema solar, da nossa galáxia é baseada no Sol. E aqui aconteceu isso, irmãos, de uma forma milagrosa. Retrocedeu o relógio de Acás, foi para trás. Houve algo notável, marcante. Agora, lembra que eu disse? Ele era um rei que fez coisas que ninguém fez. E eu quero te dizer, irmãos, quando nós agradamos a Deus de uma forma muito linda, e aqui eu não estou falando simplesmente na dimensão de um rei, irmãos. Eu quero aplicar agora na sua vida como jovem, quero aplicar na sua vida como família, eu quero aplicar na sua vida como trabalhador. Minha irmã, quando você ama Deus de uma forma especial, você ama como ninguém ama, Deus vai fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida.
você terá filhos que serão bênção na vida. Quem sabe os grandes líderes da nossa nação serão os seus filhos, que nasceu debaixo de uma casa simples, porque você foi especial para Deus. Deus está ouvindo a sua oração e você será presenteado pelo Eterno. Aqueles que realmente amam a Deus das suas formas mais simples e singelas. Eu poderia dar exemplos diversos, como por exemplo, Eucana e Ana. Eucana e Ana, os pais de Samuel, quem eram eles? Eucana era um adorador, que todos os anos ia adorar a Deus. O profeta Samuel, ao escrever de Eucana, afirma, ele era um adorador. Irmãos, e Ana era uma intercessora. Pastor, mas era uma intercessora estéril, humilhada pela sua rival. Era, mas ela amava a Deus, Eucana amava a Deus. Eles eram tementes a Deus. E o que aconteceu com eles? Eles oraram, principalmente Ana. E aquela oração foi a resposta para o povo de Deus. Foi a resposta para a monarquia de Israel. Foi a resposta para muitas gerações. Você já leu o profeta Samuel? 1 Samuel e 2 Samuel já foi edificado. Você foi abençoado pela resposta de oração de Ana, uma simples mulher. Mas ela não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher que agradava a Deus. Meu irmão, quando você agrada a Deus, no que você faz, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. E para eu ir agora para o meu segundo ponto e para eu encerrar, e o profeta Isaías? Meus irmãos, é muito fácil falar de Isaías. O profeta Isaías era um figurão, que ele já começa vendo o trono da glória de Deus. Oh, meus Deus, que coisa linda. Deus toca nos lábios dele. Deus o levanta como um profeta, e nós sabemos que ele é o profeta que mais fala de Jesus. É chamado o profeta messiânico. Mas ele era da corte. Eu quero mostrar esses dois homens, irmãos, aqui para até fazer um paradoxo, porque muitas vezes a gente acha que a piedade está ligada simplesmente à humildade ou à pobreza, e não é. A piedade está ligada ao coração, à devoção. Ezequias, ele era forte, ele era rico, mas ele era temente a Deus. Isaías era um profeta da corte, com famílias ricas, uma pessoa nobre, mas ele se manteve como um grande profeta durante quase 50 anos. Dizem os historiadores que ele é aquele que está em Hebreus, que foi cerrado ao meio, possivelmente pelo rei ímpio chamado Manassés. Possivelmente, mas uma coisa é certa, ele não se curvou aos prazeres reais, ele não se curvou aos reis ímpios que estavam do lado dele. O profeta Isaías continuou tendo temor a Deus, amor a Deus. E uma das coisas que mais me marca em Isaías, também que ele fez uma coisa notável, porque quando ele vê a glória de Deus, ele se quebranta, ele acha que vai ser destruído, e ali ele é presenteado pelo toque da brasa que o anjo traz, e ali logo na sequência ele ouve a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meus irmãos, já pararam para pensar como ele era ousado? Ele era temente, ele sabia do seu lugar, ele sabia que ele era pecador, ele sabia que a virtude não era dele, mas quando ele ouve isso, o que ele faz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, quem faz coisas extraordinárias, tem decisões extraordinárias, muitas vezes você será resposta para muitas pessoas no seu emprego, na sua família. Meu irmão, o dom que você tem não é pequeno. Você que é um jovem que muitas vezes passa pelos dilemas da vida, acha que está sendo difícil a vida e os prazeres em virtude das tentações, você está quase se voltando. Não perca o Nazareno de vista. Continue sendo como esses homens, porque eles alegraram o coração de Deus. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que quando a gente faz isso, olha o que acontece com o profeta Isaías. E agora vamos pegar um único episódio, que é esse episódio. Porque aqui nesse episódio que lemos, que também está lá em Isaías 38, percebam que Isaías 38 ele registra também a mesma história, dando mais detalhes. Olha só que coisa linda, meus irmãos. O profeta Isaías estava entregando a mensagem de um milagre extraordinário. A quem? Para o rei, e também mostrando para a nação como Deus honra os seus profetas. Porque ele foi esse mensageiro. O relógio vai retroceder, e de fato aconteceu. Isaías também fez coisas para Deus como poucos fizeram, e Deus se revelou para Isaías de uma forma extraordinária. Eu gostaria de simplesmente agora, irmãos, concluir e dizer: não subestime os sonhos que Deus pôs no teu coração. Não subestime.
Não subestime a igreja do Deus vivo. Não subestime. Não subestime os problemas que nos atingem ou nos atingirão. Não subestime. Hoje, graças a Deus, estamos vivendo dias bons, como povo brasileiro, no sentido da nossa liberdade religiosa. Mas tudo pode mudar amanhã, irmãos, segundo os desígnios e propósitos de Deus. E aí eu pergunto, será que vamos nos continuar de pé? Porque enquanto o vento está soprando de forma favorável, o mar está calmo e sereno, a gente continua prosseguindo, ora remando, mas e quando tiver ventos contrários, ondas altas, mar bravo, e aí? E aí eu quero te dizer, meu irmão, lembra que eu te disse no início da minha mensagem? Existem pessoas comuns. Oh, meus irmãos, quem é comum, na maioria das vezes, fica marcando o passo. Fica marcando o passo, porque se já marca passo quando tudo está muito bom, imagina quando vem o diabo. Imagina quando vem Satanás com o tridente. Imagina quando vem a perseguição. Aí pronto, aí que joga a toalha, porque é fraco. Porque sempre está na igreja, como eu disse, de uma forma comum. Meu irmão, todos nós podemos escolher o que bem entendermos. Mas eu queria te dizer, vamos olhar aqui para esse homem que era um rei, mas não era um rei qualquer. Para esse profeta, mas não era um profeta qualquer. Eles se mantiveram fiéis durante toda a sua vida. Eles se mantiveram fiéis com integridade, com inteireza. E o mais maravilhoso é porque eles fizeram de Deus o que? O seu tudo. Fizeram de Deus o seu grande aliado. Meus irmãos, muitas vezes nós temos uma ideia muito tola, que o diabo introjetou na nossa cabeça, até mesmo pelos falsos profetas que estão diante de nós, que não vale a pena ser muito fiel, que não vale a pena ser muito piedoso, que é bobeira, porque a gente tendo uma fé, talvez, do nosso jeito, tá bom. Não, meus irmãos, nós não fomos chamados para ter uma fé do nosso jeito, nós fomos chamados para ter uma fé como diz essa profecia. E quem está nela, lembra que eu disse que os maiores líderes de Israel não foram os reis nem os monarcas, mas foram os profetas? Porque o próprio Josafá disse, creia no Senhor e vocês serão sustentados. Creiam nos profetas, e eu acrescentaria, na grande profecia de Deus, e nós teremos vitórias. Chame Deus para perto na tua vida. Chame Deus para perto na tua vida. Chame Deus para perto nos teus dilemas. E quero deixar uma última ilustração, que é o nosso querido irmão José. Ó, meus irmãos, José para mim é o grande herói do Velho Testamento. É uma das pessoas que mais me apaixona. Porque ele não fez nenhum milagre, ele não fez nenhuma realização prodigiosa, ele não fez quase nada, e aos 17 anos foi vendido pelos seus próprios irmãos por pura inveja e dor de cotovelo. E eu te pergunto, qual era a Bíblia de José? Qual era a profecia de José? Ele tinha os nossos 66 livros que você pode ler hoje até cansar? Não. Qual era a profecia que ele tinha? Ele tinha apenas a palavra de Deus que tinha sido transmitida de Abraão, Isaque e Jacó. Pastor, como assim Ele tinha o aprendizado de Jacó durante os 17 anos de vida dele, que era o pouco que ele tinha do entendimento do eterno. Que mais? Mais nada. Mas olhem a vida e a biografia de José no Egito. Meus irmãos, José é extraordinário. Ou seja, aquela palavra oral de Abraão marcou a vida de José. Ou seja, não é o tanto que sabemos, mas é o quanto praticamos. José também teve essa vida extraordinária, sendo vendido como escravo, sendo levado a um calabouço, e depois no seu período de glória, agora como governador, pode ver que ele não se ensoberbece. Ele perdoa os irmãos, ele traz a sua família, ele salva a sua família, salva Canaã, salva o mundo, prospera o Egito, porque é isso que Deus faz com aqueles que agradam o coração dele. Ó, meus irmãos, você pode viver uma vida comum, você pode ser uma mãe comum, um pai comum, um trabalhador comum, um advogado comum, um engenheiro comum, um empresário comum, um banqueiro comum, ou você pode ser um servo de Deus extraordinário com a sua profissão, consagrando a Deus. E o desafio que eu deixo para você é isso, faça isso, fala: Deus, eu quero mais. Eu quero dedicar a minha vida ao teu serviço, eu quero dedicar os meus dons ao teu serviço, eu quero que o Senhor me use aonde o Senhor desejar, se é na faculdade, se é na escola, se é no comércio, aonde for,
que o teu sal salgue a mim e salgue a muitos, que a tua luz brilhe por meu intermédio, porque quando nós fazemos coisas que ninguém faz, Deus realiza coisas extraordinárias na nossa vida também, e eu acredito nisso, e eu deixo essa palavra a vocês e quero orar com todos vocês em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pai, muito obrigado por esse momento aqui com os teus servos, e obrigado, Pai, por essa mensagem, pelo privilégio que é ser um servo teu. Ó Deus, obrigado pela vida do rei Ezequias, do profeta Isaías. Obrigado, Deus, por tantos homens de Deus e tantas referências lindas que temos aqui na vida e na história da igreja e na Bíblia. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a realmente olhar para o teu reino da forma em que o teu Santo Espírito deseja e esperar ser alguém que também te alegre, como foi o rei Ezequias e Isaías. E ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Ajuda-nos, Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Segura-nos pelas nossas mãos. Enxuga também, ó Deus, dos nossos olhos as lágrimas. Ouve os nossos soluços e sussurros e contempla a nossa vida. Senhor, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que veio do teu Santo Espírito a homens santos, e ela é o nosso alimento, como disse o teu servo, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ela não é velha nem nova, ela é eterna, ela é o nosso livro amado. Ó Deus, continua a abençoar essa igreja, o pastor Rafael e cada irmão que pertence a essa igreja. Eu peço que a tua bênção, graça estejam sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, pastor. Me senti muito honrado de estar com vocês, tá bom?